Bem, boa noite a todos. Estamos abrindo a nossa reunião de hoje. Hoje nós estaremos aguardando alguns convidados, mas independente de estarmos recebendo alguém, estamos aqui buscando criar um material onde nós estaremos deixando à disposição do público. E esse material, ele é um estudo que nós estamos fazendo às terças-feiras. Esse estudo, ele é direcionado para aqueles que tenham interesse em aprender a respeito da doutrina dos espíritos, sobre o mundo espiritual. Nós estamos dando continuidade. Esse material é baseado em apostilas da Federação Espírita Brasileira, que tem um estudo sistematizado através das apostilas, e nós estamos buscando fazer, utilizando esse método de fazer uma reunião virtual, aproveitando que estamos numa época onde as aglomerações, as reuniões presenciais, elas não estão acontecendo. E aqui nós estamos hoje com o nosso compromisso de estarmos recebendo os nossos irmãos. Sejam bem-vindos. Nós vamos, aos poucos, recebendo, lidando com o aplicativo que ainda estamos em fase de aprendizagem, mas colocamos-nos aqui para o nosso estudo. Estamos recebendo já a nossa irmã Enilda, e assim que ela conseguir habilitar a sua chegada, nós estaremos juntos. Vamos tentando nos organizar aqui nesse comecinho para que nós possamos todos estarmos nos vendo. Enilda, está nos ouvindo? É só você habilitar o seu som. Talvez você esteja me ouvindo, mas não está conseguindo se comunicar. Basta que você habilite a sua participação. Você tem esse poder. Então vamos lá. Assim que cada um for conseguindo a habilitação, nós estaremos juntos. Muito bem. Hoje nós estaremos dando continuidade nas nossas lições. Eu estou um pouco agora devagar nesse início, mas por conta de conseguir organizar a reunião. Mas acredito que daqui a pouco tudo estará bem. Eu estou compartilhando a minha tela do computador
E nós estamos, então, na nossa terceira reunião de estudo por vídeo. Esse estudo, hoje, nós estaremos tratando dos conceitos e objetivo da doutrina espírita. Temos cerca de 20 slides, e esses slides nos darão a organização do trabalho que faremos hoje. Eu sei que nós estamos já com a Enilda, mas ela não está, já conseguiu ter o acesso ao vídeo, mas está com seu microfone desabilitado. Nós vamos fazer uma prece inicial, pois todas as vezes que nós nos reunimos para o estudo, e também para estarmos tratando de assuntos voltados para os ensinamentos de Jesus, nós fazemos uma prece convidando, pois o nosso mestre disse que quando tiver 2 ou mais reunidos em seu nome, lá ele estará. Então vamos agradecendo ao Pai pela oportunidade de iniciarmos mais essa tarefa na noite de hoje, que possamos nos fortalecer, que ao longo dos dias da semana consigamos organizar a nossa vida de tal forma que possamos cultivar dentro de nós bons pensamentos, bons sentimentos, e fazendo sempre uma vibração para o planeta, uma vibração para todos os nossos irmãos que estão passando por uma fase difícil nesse período de transição planetária, onde muitos acontecimentos podem gerar dores, mas estamos estudando para aprender o quanto nós precisamos de entender a respeito da vida, a respeito da verdadeira vida, que é a vida espiritual, que hoje estaremos trabalhando aqui no nosso estudo. Que a paz do Senhor esteja com todos, que assim seja. Olá, Enilda, tudo bom? Tudo bem. Aí, agora sim. Ligou o áudio agora? Isso, agora sim. Cada um de nós que estará chegando tem que fazer a habilitação do seu áudio, do seu vídeo, para poder aparecer, né? Conversarmos, nos reunirmos. Ok. Daqui a pouco nós talvez tenhamos mais aí uns companheiros junto conosco. Tá bom? Certo. Às vezes eu preciso de dar uma paradinha, dar uma olhada aqui no controle do aplicativo para poder organizar. O importante é que estamos aqui. Tá tudo bem contigo? Tá tudo bem, e aí com vocês? Maravilha. A Sônia hoje, ela está em São Paulo Ah, com a mãe dela, né? E de lá dificilmente ela vai conseguir ter o acesso. Até ela tem o aplicativo no celular, mas tem algumas dificuldades aí para poder utilizar. Mas vamos nós certo. aqui, porque a nossa reunião, Enilda, ela está sendo gravada semanalmente, né? E o assunto que nós tratamos aqui, discutimos entre nós, eu coloco no YouTube e deixo o link no grupo da Casa Espírita. Certo. Então, fica acesso para todo mundo. O importante é que nós estamos gerando um conteúdo, né? Esse conteúdo, ele é da doutrina espírita. A gente está seguindo o que a Federação Espírita Brasileira deixa em suas apostilas, e é baseada nas obras kardecianas. E assim nós vamos criando um material e ficando no YouTube, também outros irmãos nossos têm acesso, independente dos que nós estamos juntos na casa, certo? Isso mesmo, e por tempo indeterminado. Por tempo indeterminado, pois a internet hoje, eu acho que é uma bênção, né, na vida de todo mundo. Se soubermos Sim, utilizar, tá é certo. verdade. Então, eu estou trabalhando hoje, nós temos cerca de uns 20 slides para o período que nós estaremos aqui juntos. Eu tenho um horário marcado de 40 minutos, mas o site tem deixado que a gente finalize a nossa tarefa e às vezes passa um pouquinho, graças a Deus,
está dando tudo certo. Já deu certo nas 2 semanas, dará hoje também. Opa, que bom. Então, quando nós falamos de doutrina espírita, nós já estudamos todo um histórico do acontecimento, como que a vida era na Europa, na aula passada, e deixamos algumas instruções. E hoje nós já estamos entrando mais num contexto geral da doutrina, para que crie dentro de nós aquela noção. E depois, nas próximas reuniões, nós estaremos nos organizando e indo mais a fundo em cada item. Tá bom? Certo. Todas as vezes que você tiver alguma dúvida ou então alguma colocação para acrescentar, você pode me interromper, e é importante que nós esclarecemos bem, porque terão certamente muitos irmãos que ainda estão chegando na doutrina agora e vão precisar de bastante informações. E nem sempre a gente consegue um só objetivo. Esse material, ele já tem em diversos sites, diversos blogs, mas em uma reunião assim, eu ainda não cheguei a ver. É por isso que eu me interessei e solicitei a ajuda de vocês para auxiliar em montar esse material, tanto para o pessoal da casa, como também para todos que queiram. Ok. Então, vamos lá. O objetivo do estudo. Primeiro, propiciar o conhecimento gerais sobre a doutrina espírita, conceituar a doutrina, destacando o seu objetivo. Tá? Porque não basta a gente saber que tem uma doutrina, que doutrina é essa, a gente precisa de tentar esmiuçar bem o seu conceito, o seu objetivo, o seu objeto, tudo que ela pode propiciar para auxiliar a humanidade, para nos auxiliar. Então, vamos primeiro fazer umas reflexões iniciais que eu destaquei, para que nós possamos já ir deixando algum esclarecimento. Você, quando está vendo a tela, ela está bem clara para você, com o que está escrito, com o que está... Sim, está bem claro, está bem legível, está perfeito. Então, está ótimo. Então, nessas reflexões iniciais, como a doutrina espírita é uma doutrina muito recente, e tem, eu acho que grande parte da humanidade, a maior parte da humanidade, só tem curiosidade acerca do que é espírito, do que é espiritismo, e isso gera uma série de dúvidas nas pessoas. E é importante que a gente vá esclarecendo bem. E essas reflexões é mais para chamar o nosso trabalho que nós faremos hoje aqui. Então, eu coloquei assim, por exemplo, o plano espiritual está sempre ao nosso lado. Eu até tenho uma imagem aqui, onde tem um atendimento mediúnico que está sendo feito, e nós temos alguns espíritos que estão em torno dessas pessoas sentadas aí na mesa fazendo esse trabalho. Agora, essa informação, o plano espiritual está sempre ao nosso lado. Será que isso é verdade? É difícil, às vezes, quem não acredita que existe espírito até, né, fica com essa dúvida. Será que nós temos essas companhias? Será que elas influenciam, né, a nossa vida? Então, já é uma chamada assim para que nós possamos fazer uma reflexão a respeito. E nós estudamos na doutrina espírita que sim, não só na doutrina espírita, né, na Bíblia, eu admiro muito o Paulo de Tarso, e ele deixou nos seus ensinamentos que sempre nós carregamos ao nosso redor uma nuvem de companheiros, de energias. E essa é uma informação que no Espiritismo, na doutrina espírita, depois, mais para frente, nós vamos estar estudando bem mais profundamente. Ou seja, no item 2 aí, nunca estamos sós. E isso já gera uma controvérsia enorme, porque as pessoas às vezes falam, poxa, então
eu tenho espírito dentro da minha casa, eu saio para a rua, eles estão juntos, eu vou dormir, eles estão juntos, eu vou numa festa, eles estão juntos, eu vou no banheiro, eles estão juntos. Então surge uma série de divergência, de confusão, às vezes, na cabeça das pessoas. E é por isso uma das informações que nós estaremos estudando, para que nós possamos deixar bem claro que os espíritos nos acompanham sim, tá? Mas quem são eles que nos acompanham, né? Quando e como nós falamos com eles? Será que nós temos condições de conversar com eles, esses que nos acompanham? Será que os nossos pensamentos que nós temos no dia a dia, eles influenciam? Então, é uma série de dúvidas que vão surgindo, principalmente para quem está chegando agora na doutrina espírita. E tudo isso nós estudamos no Espiritismo. Não só estudamos a parte teórica, como nós também trabalhamos junto com esses espíritos. Por que nós fazemos isso? Nós fazemos porque nós também somos espíritos. Só que nós estamos aqui hoje encarnados. E aí, o nosso comportamento, a nossa forma de pensar, tudo que nós somos, gera uma energia que atrai os nossos amigos do plano espiritual. Quer sejam porque eles gostam da gente ou porque eles não gostam. Por isso que é importante que nós tenhamos uma linha de conduta, e para isso nós temos, no caso da doutrina espírita, uma codificação que nos orienta, que nos fortalece, que nos ajuda a ter todo esse entendimento e possamos lidar com a vida de uma maneira mais natural. A gente sabe que aqui no item 4 eu coloquei: a natureza não dá saltos. Às vezes as pessoas, principalmente quem já está na doutrina espírita, fica refletindo a questão de querer já ver espírito, já conversar com eles, já resolver as questões, pois nós temos essa ansiedade dentro de nós, né? Mas a natureza não dá saltos e nós temos que ter paciência. E é com muita paciência, com muita calma, porque nós só vamos conseguir na nossa vida o que nós merecemos. E esse merecimento que nós buscamos na nossa vida, nós queremos que seja um merecimento para o nosso bem e para o bem de todos. E às vezes, a nossa impaciência faz com que nós erremos bastante ao longo do caminho. Aí nós temos aqui nesse slide, mais um item, que é muito importante para arrematar esse pensamento que nós trouxemos falando dos itens anteriores. Essa informação de que nós somos espíritos, A minha neta está fazendo barulho aqui. Ah, mas... Falei para ela parar de fazer barulho. Tranquilo, não Porque está a internet está ruim hoje, não está pegando no quarto. Qual a idade dela? Ela tem 13. 13 anos? Está numa idade ótima, daqui a pouco é uma trabalhadora aí também. Quem sabe, né? Vamos ver. A vida não, que não seja da doutrina espírita, mas em algum plano da vida, ela vai auxiliar em muito, porque os espíritos, os jovens que estão chegando no planeta, eles têm uma missão muito grande de dirigir esse nosso planeta aqui. É verdade. Já vem com um conhecimento a mais para poder dar uma alavancada aí. Exatamente. Então, eu estava falando aqui, esse item 5 arremata o nosso pensamento, pois aqui nós temos informações que nós somos espíritos e que nós somos imortais. Olha que coisa boa. Se nós somos espíritos e somos espíritos imortais, imagina a responsabilidade que a hora que nós trazemos para dentro de nós essa informação, nós vamos assumindo perante a vida. Porque nós estamos aqui nesse momento encarnados, passando uma experiência nesse momento aqui no planeta. E olha que experiência, hein? Eu estou aqui hoje me unindo a Enilda e aos irmãos do plano espiritual que estão aqui ao nosso lado, que estão aí com você, que estão nos ajudando, para que nós possamos nos unir
E nessa união, nós vamos conseguir deixar essas informações para que todos que estejam acessando elas possam dirigir melhor as suas vidas. Porque nós começamos um ano bastante controverso, um ano com bastante acontecimentos na vida em geral no planeta, diferente de tudo que nós vivemos até agora. Eu sei que aqueles que já são mais idosos, eu, por exemplo, estava lá na casa da mãe da Sônia no final de semana, e ela tem 93 anos. E ela viveu algumas questões dessa ao longo da vida. Ela presenciou outras epidemias, né? Outros acontecimentos assim, mas parece que todo mundo já tinha esquecido dessas coisas. E agora chegou aí um vírus que está realmente deixando o planeta todo preocupado, né? Isso daí são acontecimentos da matéria onde tem um motivo muito grande que nós, dentro do Espiritismo, estudamos para aprender o porquê que isso acontece, né? Então, somos todos espíritos e, como espíritos, somos imortais. Só essa informação já deveria acalmar, já deveria deixar muito tranquilo, mesmo com os receios dos momentos de dor que nós sempre temos, pois nós não gostamos de sofrer, e não é bom sofrer, mas o sofrimento, às vezes, é aquele remédio que o espírito precisa para que ele possa refletir acerca das suas atitudes, acerca de tudo que gerou aquele sofrimento. Até coletivamente, como é o que está acontecendo, isso também, esse sofrimento, ele tem o seu motivo, pois a humanidade toda que vive ainda uma infância espiritual, vamos dizer assim, estamos tentando passar para a adolescência espiritual, ainda somos bastante atrasados, estamos muito mais perto do começo do que de um espírito evoluído, e aqui nós vamos aprender sobre tudo isso. Desses itens, alguma colocação que você queira fazer para ajudar no esclarecimento? Eu acho que na questão da natureza não dá saltos, né? É tudo muito lento mesmo. O aprendizado é lento, né? Hoje estão falando muito em quanto, salto quântico, mas é mais uma questão física, né? De física mesmo. Esse salto quântico na vida espiritual, acho que é muito lento, né? Porque o aprendizado ele demora a ser concluído na nossa cabeça, a gente demora a assimilar o conhecimento. Às vezes você tem muito conhecimento, mas ele demora a se fazer na sua vida, né? Se diluir, para que você possa absorver. A gente absorve muito lentamente. Então, esse salto, né? A natureza realmente não dá salto em todos os aspectos. E como espírito também, a gente evolui muito pouco, né? A gente absorve muito conteúdo, mas a gente obtém muito conteúdo, mas a gente usa muito pouco, né? Assim, no dia a dia, na correria e tal, e aí a gente acaba deixando de lado em praticar todo esse conhecimento. E na questão agora dessa epidemia que a gente está passando, eu acho bastante importante, né, que as pessoas pararam, né, para refletir. Muitas pessoas que nem faziam prece nem oração, seja lá como que a pessoa queira chamar, as pessoas pararam, né, para se observar um pouco, né? Opa, o que está acontecendo, né? O que está acontecendo no mundo? Tem ainda muitas mensagens negativas na internet, mas o que a gente vê muito é mais mensagens positivas, sejam elas essas mensagenzinhas de apronta, que eu acho que também são válidas,
Então, as pessoas pararam um pouco para olhar para dentro de si, né? E como a gente é humano, né, e é muito pesado essa roupagem que a gente tem, né, que somos espíritos, né, e que usamos esse corpo para a gente poder nos locomover, para poder aprender, é necessário, mas ele é pesado, então a gente acaba mesmo que deixando para lá mesmo e usufruindo das coisas materiais, esquecendo que somos espíritos, né? É verdade, é muito importante, sim, nós entendermos bem o que está acontecendo, porque isso nos acalma. E esses ensinamentos que nós estamos aqui buscando deixar registrado é para auxiliar mesmo a todos aqueles que a doutrina espírita, Jesus, em sua passagem aqui pelo planeta, ele disse que iria deixar um consolador, né, para a humanidade. E mesmo por conta de a natureza não dar esses saltos que nós falamos, na época ele já foi bastante conciso, mas foi perfeito, onde ele deixou uma esperança para todos. Todos que acreditaram nele ficaram com o coração cheio de esperança de que tudo estava no caminho certo, mesmo com grandes dificuldades que eles estavam vivendo, né? E a doutrina espírita faz esse papel. Mais para frente aqui nós vamos voltar a falar a respeito disso. Eu vou agora abrir o outro slide para continuar. Então fizemos uma pequena reflexão, agora vamos falar um pouquinho sobre o espiritismo, né? Aqui nós já vamos começando a entrar no estudo do espiritismo. O Allan Kardec, ele foi o codificador, tá? E os espíritos que trouxeram todos os ensinamentos. E o Allan Kardec, ele organizou todos esses ensinamentos que os espíritos trouxeram. Então vamos lá, item a item a gente vai já deixando os esclarecimentos. O termo espiritismo foi criado por Allan Kardec. O Allan Kardec, ele tinha razões para isso. Para se designarem coisas novas, são precisos termos novos, ele falava. Assim, o exige a clareza da linguagem para evitar a confusão inerente à variedade de sentidos da mesma palavra. Como já existia o espiritualismo, o Allan Kardec ele criou o termo espiritismo, porque seria uma nova doutrina, seriam novos conceitos que estariam chegando, e aqui daqui a pouco nós vamos falar a respeito, né, desses vocábulos: espiritual, espiritualismo, espiritualista, que tem acepções bem definidas. É importante que nós esclarecemos bem isso, principalmente para os irmãos que estão iniciando, né, agora o estudo da doutrina espírita, para que isso já fique bem claro, pois ao longo do caminho é importante que nós tenhamos essa certeza e não façamos confusão nesse caminho. O que você poderia já fazer de reflexão acerca da diferença entre espiritismo e espiritualismo? Eu ainda sou meio, ainda não tenho tanto conteúdo assim, não. Mas o termo espiritismo, né, foi designado porque a doutrina espírita trata do espírito, é mais ou menos isso que eu entendo. E espiritualistas são todas aquelas que também entendem de espírito, mas não da própria doutrina dos espíritos, é isso? É isso mesmo. Vamos andando aqui nos slides que nós vamos... É importante que a gente chame a atenção da gente a respeito do tema, porque nós vamos entrando na doutrina espírita e vamos trabalhar, vamos praticar, vamos estudar até dentro da casa espírita, mas às vezes nós deixamos passar alguns conceitos que é importante que a gente se esclareça.
né? É verdade, é verdade. Então vamos Muita gente aprende muita coisa, mas às vezes a gente vai aprendendo e você não para analisar. Então aquele conteúdo ele se perde, né? E você acaba que você não sabe, fica sem a definição do que é realmente, né? Verdade. Então vamos seguindo aqui que nós vamos ter algumas definições aí. Então, primeiro, ó, o que é espiritualismo? Espiritualismo é uma doutrina filosófica que afirma a existência de uma alma imortal no homem, isto é, de um princípio substancial distinto da matéria e do corpo, razão absoluta de ser da vida e do pensamento. Uma crença na existência de uma alma espiritual imaterial que conserva sua individualidade após a morte. É o oposto do materialismo. Então, tudo isso daqui, o espiritualismo e o espiritismo, comunga a mesma coisa, né? Sim. Porque o espiritismo, ele também defende, é uma doutrina filosófica e defende a existência de uma alma imortal no homem. Quer dizer, então está falando, até aqui está falando a mesma coisa. Espiritismo e espiritualismo está falando a mesma coisa, porque o materialismo, ele fala que tudo começa e acaba aqui. No entanto, o espiritualismo, portanto, nós temos várias doutrinas espiritualistas, e o espiritismo já tem algo a mais, que nós vamos no próximo slide falar a respeito. Mas aqui nós estamos, então, o espiritualismo, ele já defende a existência da alma, né? Que é diferente da matéria. Mas para por aí o espiritualismo. Muitas, por exemplo, doutrinas que acreditam na parte espiritual, mas ela não sabe o que acontece depois. E aí veio a doutrina espírita para podermos trabalhar tudo isso, né? Sobre espiritualismo, mais alguma questão? E o espiritualismo, muitos que a gente vê aí, que quase todas são espiritualistas, né? Ou todas são espiritualistas, mas que eles são espiritualistas, né? Mas muitas vezes não acreditam mesmo, né? No espírito. Isso. Vai para a linha que sou espiritualista, mas eu não acredito em espírito. Então, assim, a diferença, né, do espiritismo e espiritualismo é que nós acreditamos em espíritos, na imortalidade da alma. Exatamente. Então, tem algumas coisas a mais que o espiritismo veio para organizar o pensamento, até mesmo daqueles que acreditam no plano espiritual, mas não sabe o que acontece no plano espiritual. Olha só nesse slide próximo aqui, ó, o conceito de espiritismo, né? Quem quer que acredite haver em si alguma coisa mais do que a matéria é espiritualista. Porém, não significa crer na existência de espíritos ou em suas comunicações com o mundo visível. Já o espiritismo, ele vem, além de ter o conceito de acreditar na alma, acreditar na vida espiritual, ele também trabalha a questão das comunicações com o mundo invisível, certo? E a influência que os espíritos também têm sobre o mundo material, a relação entre os dois planos. Por isso, usa os termos espírita e espiritualismo, termos perfeitamente inteligíveis. Tá? Então, aqui já ficou bem claro. O espiritismo, ele, além de acreditar na vida espiritual, ele acredita que existe uma relação entre os dois planos. E essas relações são muito importantes. Não é à toa que o plano material interfere no plano espiritual e o plano espiritual interfere e influencia no plano material.
porque Sim. precisa dos dois planos se entenderem para que o progresso se dê. Tanto é que o espírito, quando ele reencarna, mais para frente no nosso estudo nós vamos estudar a fundo reencarnação e outras questões, quando o espírito reencarna, ele esquece momentaneamente da sua vida, do seu passado, de tudo que aconteceu. E aí ele vem, reencarna, e aí essa relação continua com o mundo espiritual de diversas formas. Todos os dias nós dormimos e temos a possibilidade de deixar o nosso corpo e nos integrarmos novamente no mundo espiritual. E assim, dependendo da condição que nós temos evolutiva, nós vamos fazer um bom uso ou não desses momentos. Olha a importância que tem o momento que nós dormimos, hein? É verdade. E também os nossos pensamentos, né? Nossas ações que, quando nós estamos dormindo, né? Estamos, né? Com aquela nuvenzinha que nos acompanha das nossas coisas boas ou ruins, né? Exatamente. Então, o que nós vamos fazer do lado de lá vai ser exatamente aquilo que a gente carrega por todo o dia, né? Isso mesmo. E agora, cada vez que nós vamos estudar, nós estamos estudando, estamos sendo acompanhados pelos espíritos e algumas coisas importantes que até hoje nós não pensamos, agora começa a fazer muita força dentro da gente para que nós nos atentemos para aquilo. O que veio agora, por exemplo, na minha mente, é a importância desses momentos de sono que quando nós estamos encarnados, nós fazemos aqui na matéria, porque é uma grande oportunidade de buscarmos a companhia dos nossos mentores, das pessoas que estão junto conosco no plano espiritual, aqueles que já nos precederam, aqueles que às vezes até não têm a possibilidade de estar junto conosco, mas eles estão onde estiverem, eles estão vibrando por nós, porque eles querem o nosso bem. Sim. Então é tão importante que nós tenhamos essa abertura de visão para deixar a nossa mente livre e ter a certeza de que esse auxílio e essa ajuda, ela é constante, ela é perene na nossa vida. Importância é isso. Então é bom, foi excelente nós conversarmos a respeito, né, acompanhando aí o estudo, mas temos essa cair a ficha da gente dessa importância que é nós fazermos bem. Portanto, nós não podemos desprezar jamais as possibilidades que a vida nos oferece, tanto de estarmos aqui conscientes, despertos, como estarmos também criando momentos adequados de sono, prepararmos a nossa noite, nos prepararmos para dormir, criarmos uma sintonia boa para que nós consigamos verdadeiramente nos sintonizar com o objetivo maior da vida. Você falou no começo que nós estamos o tempo todo acompanhados pelos espíritos, né? Que eles estão em todos os lugares. Uhum. Então, durante o dia, eles estão nos acompanhando, vendo tudo que a gente faz, que a gente fala, nossas ações, nossos pensamentos bons ou ruins. E quando nós dormimos, eles também nos acompanham, né? E é do lado de lá que, quando o nosso espírito está liberto, é que a gente vai, né? Dependendo do tipo de energia que levamos, né? É o que vamos ser lá do outro lado. Então, assim, é bom termos bons pensamentos, boas ações, para que quando a gente vá para o outro lado, que é quando a gente dorme, que o espírito está liberto, que a gente possa, né, estar em boas companhias, realizar boas coisas, que lá também a gente estuda, né? A gente sabe que a gente estuda, que a gente trabalha, que a gente vai adquirir conhecimento. Então, para que a gente possa ir nessa linha, né, numa energia boa, para que quando a gente retorne no nosso corpo, a gente esteja descansado e que possamos prosseguir, né? Isso mesmo. Então, já demos aí
uma boa adiantada em tudo que nós vamos ainda aprender, mas sempre vale a pena, porque tudo que nós estamos fazendo, por mais que nós planejemos, deixar um material preparado para alguém que venha participar num momento que vai ser possível, por já estar gravado, maravilha. Mas olha só, o quanto nós vamos refletindo e buscando lá dentro de nós trazer à tona conhecimentos que nós já tínhamos, mas que agora faz mais sentido, porque agora nós já temos uma experiência a mais no dia de hoje. É verdade, como se diz, o conhecimento guardado, ele não serve para nada, né? Sim. Então, quando a gente tem algum conhecimento, eu tenho pouco, mas quando você tem algum conhecimento e você compartilha com outra pessoa, então, assim, é uma coisa maravilhosa, né? Porque se você deixa guardado, ele não serve para nada, mas quando você compartilha, ele serve para alguma pessoa, né? De alguma forma, ele vai servir para alguém, vai ressuscitar outras ideias, outros conceitos, né? Então, por isso que é bom a gente dialogar também sobre aquilo que a gente aprende, né? A doutrina espírita é maravilhosa, mas ela não deve ser guardada, né? Deve ser compartilhada e discutida, né? Exatamente, porque esse é um ponto que o Kardec foi, e os espíritos foram bem claros. Precisamos de discutir, precisamos de conversar a respeito, porque nós temos aí uma ciência, que nós vamos falar daqui a pouco a respeito, e nós precisamos de fazer com que essa união aconteça, da ciência, da filosofia, né, e da religião, para que as coisas se harmonizem. Olha só aqui agora no próximo slide. Mais um conceito. O que é doutrina? Né? Então, doutrina é um conjunto de princípios de uma escola literária ou filosófica, de um sistema político, econômico, etc., ou de dogmas de uma religião. Tá? Eu já vou passar para o outro, para a gente já adiantar um pouquinho mais aqui esse conceito. Agora, o que é doutrina espírita? Nós vimos, então, que é um conjunto de normas, né? Uma doutrina. E a doutrina espírita ou espiritismo é o conjunto de princípios e leis revelado pelos espíritos superiores contidos nas obras de Allan Kardec, que constitui a codificação espírita. Então, nós temos as cinco obras, né, que é o Pentateuco kardeciano, que é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Então, nessas obras foram reunidos todos os princípios que fundamentam a doutrina espírita. E o objetivo nosso de fazer com que esse conhecimento ele faça sentido na nossa vida, nós vamos encontrar ao estudarmos. Eu lembro que antes de eu entrar na primeira vez no centro espírita, eu tentei comprar o Livro dos Espíritos e eu comprei e não conseguia ler. Eu lia, não me interessava por ele. Ao ponto de que a hora que eu comecei a frequentar a doutrina espírita, aí eu entrei no grupo de estudo e isso foi me motivando e aí depois não parou mais. Com você também foi mais ou menos assim ou não? Eu entrei na doutrina espírita e, assim, foi tipo meio que por acaso também. Eu nunca tinha me interessado pela doutrina, mas eu entrei meio que por acaso. Não é por acaso, a gente sabe, né? Mas foi assim, se você for analisar, parece um acaso. Para mim, eu achei, foi bastante interessante, que eu li as 5 obras e li outras obras, assim, tudo muito, muito rápido e com muito... algumas coisas entendia, mas outras coisas... parece que o meu espírito devorava aquilo. A única coisa que eu não consegui ler até hoje foi Iniciação, aquele primeiro livrinho, Iniciação à Doutrina Espírita.
Eu não consegui ler ele até hoje. Não consigo ler aquele livro, Olha aquela só, introdução. nós Mas estamos os aqui. outros, assim, eu devorei todos. Assim, parece que eu já conhecia, parece que eu já tinha lido. E Sim. cada vez que eu leio, eu entendo mais. Cada vez que eu leio, é uma novidade. Mas olha só que curioso, né? Você que já é a segunda vez que nós estamos juntos aqui, estudando essa parte básica, né? Sim. E é o que tem lá naquele livro que você não consegue, que você não Não consigo conseguiu ler. ler, Não né? consigo ler aquele livro. Não cria interesse, né? Não, não é interesse. Eu já tentei ler umas 2 vezes, mas eu começo a ler e aí fica parado, empaca Para, né? e não consigo Pois ler. é, mas lá tem esses conceitos todos que nós estamos aqui. É uma forma diferente de nós irmos lá e buscar, porque é a base, né? Isso que nós estamos fazendo aqui é a base do aprendizado que nós estaremos aí para frente praticando na vida Então, e dentro da casa espírita, né? esses conceitos eu fui aprendendo ao longo do tempo, né? Mas não Uhum. lendo aquele livro. Aquele livro eu não consigo ler até hoje. Ele é um Olha livrinho só. bem curtinho, mas eu não consigo É, ler aquele livro. o que é espiritismo, né? É, o que é Espiritismo. Não consegui ler ainda. Os É, outros livros eu leio, releio, e as revistas espíritas, outras coisas. Mas aquele livrinho eu não consigo ler. Não sei. é. Mas vamos lá, mas tudo que nós estamos vendo aqui está lá. Então, quer dizer, esses Sim. princípios e leis são os fundamentos que os espíritos superiores deixaram, Kardec organizou e aí se criou a doutrina espírita. Vamos lá agora. Conceito de doutrina espírita. O espiritismo, olha só, é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Então, aqui já ficou bem claro e definido o que é o espiritismo, né? Que é uma ciência, olha só, o espiritismo também é uma ciência. É aquele Sim. tripé, né? De ciência, filosofia e religião, né? E é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Então, aqui vem deixando o esclarecimento do tripé, que é ciência, filosofia e religião, tá? E várias vezes a gente vai passando pelos estudos e isso daí vem sendo colocado de uma forma diferente, mas sempre com essa base, né? Para que nós possamos ir entendendo aos poucos, com mais clareza, do que realmente nós estamos falando, do que o Espiritismo, por que a ciência, por que a filosofia, por que a religião, né? E das obras básicas, as 4, a primeira que foi o Livro dos Espíritos, ele derivou todas as outras. E aí as outras foram mais aprofundadas no Livro dos Médiuns, para trabalhar com a mediunidade, da parte moral, que é o Evangelho, e também as outras foram derivadas do Livro dos Espíritos, né? Uhum. Que trouxe toda a filosofia. Então aqui vamos em frente porque nós avançamos. Por exemplo, olha só o que tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que nós pegamos lá um texto. O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo, né? Então, no Evangelho está lá que o Espiritismo é uma ciência e essa ciência prova por meios irrecusáveis, porque existe, o Kardec, inclusive, usou a ciência para poder fazer a codificação, né? E ali mostra a natureza desse mundo espiritual e a relação com o mundo material. Ele nos mostra não mais como coisa sobrenatural, porque o espiritualismo, ele tratava a parte espiritual como sobrenatural. Então, Deus mandou fazer assim, vamos fazer. O Espiritismo não, ele veio e falou, não, Deus criou as leis para que a vida se processe. E a partir daí nós vamos atuar dentro das leis e criar todas as situações que a vida demanda, né?
porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos e por isso relegados para o domínio do fantástico e do miraculoso. Como a ciência ela ainda não aceitou a ciência espírita também, então ela ainda não consegue encontrar solução e nem explicação para tudo. A hora que a ciência aceitar a parte espiritual, aceitar a ciência espírita e as duas se unirem, aí pronto. Aí o mundo transforma completamente. Sim, certo? é verdade, verdade. Então vamos lá. E também lá no Evangelho segundo o Espiritismo. É essas relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias, e daí vem que muito do que ele disse permaneceu inteligível ou falsamente interpretado. Aí veio aqui essa colocação lá no Evangelho. O Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. O Espiritismo veio facilitar a vida da humanidade. O Espiritismo veio organizar os pensamentos, fazer com que fique muito mais fácil de nós interpretarmos os ensinamentos de Jesus, buscarmos fortalecimento e clareza em tudo que Jesus deixou para nós. Então, o Espiritismo é essa chave para abrir a nossa mente, abrir o nosso entendimento, para que nós possamos entender os seus ensinamentos. É verdade. Porque quando Jesus esteve aqui na Terra e deixou seus ensinamentos, o povo ainda era muito bárbaro, né? Muito rude, ignorante, ainda não tinha a mentalidade ainda, a sua inteligência desenvolvida a ponto de entender, né? Aí, graças a Deus, nós evoluímos um pouquinho e agora já veio o Espiritismo, né? As obras dos espíritos, as informações dos espíritos, para que a gente possa avançar um pouco mais, né? É um grande facilitador para a humanidade, né? Então vamos seguir aqui. E qual o objetivo? Então vamos lá. Diante de tudo isso que nós falamos sobre o entendimento do mundo espiritual, e nós temos a doutrina espírita, qual o objetivo da doutrina espírita, né? Nós já falamos um pouco, mas é bom que a gente conceitue bem para que nós possamos levar esse conhecimento para os nossos irmãos, através aqui do nosso estudo e também quando estivermos, daqui a pouco, se Deus quiser, nós estaremos juntos novamente na Casa Espírita para podermos trabalhar, estudar. Daqui a pouco tudo isso já passou. Já, como tudo na vida. Então, o objetivo do Espiritismo. O objetivo da ciência humana é o estudo das leis do princípio material. Então, a ciência material, aqui do plano físico, a ciência positiva, é desenvolver e entender como que funciona a matéria. Né? E já evoluímos bastante nesse campo. O objetivo especial do Espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espiritual. Porque nós temos o princípio material e nós temos o princípio espiritual. E nós precisamos de estudar os dois princípios para que nós consigamos ter mais facilidade de entender a nossa existência. Porque o Espiritismo veio explicar de onde nós viemos, quem somos nós, para onde que nós vamos, né? Agora, como que isso se processa? Como que a ciência espírita pode ajudar a explicar aqui fenômenos que acontecem aqui na matéria, né? Então, olha aqui, ó, os dois reagem incessantemente um sobre o outro, logo, o conhecimento de um não pode estar completo sem o conhecimento do outro. Então, a ciência material, ela só vai se completar a hora que ela aceitar a ciência espiritual. E a ciência espiritual, a gente estudando ela, a gente vai compreender todos os fenômenos que acontecem aqui na matéria que nós não conseguimos ainda entender.
e o porquê que existem, né? Por que que nós sentimos as coisas aqui? Por que que nós temos que reencarnar? Por que que a vida não se processa só no plano espiritual? Tudo isso, ao longo dos nossos estudos, nós vamos falar para poder deixar bem claro, porque os espíritos esclareceram tudo isso. Nessas obras, nós temos todos esses ensinamentos, toda essa teoria, e aí a gente sai daqui, vai para a casa espírita, vai para o trabalho profissional, vem para a vida na matéria, e também vivemos, através da nossa interação com o mundo espiritual, a nossa relação com os espíritos, e tudo isso daí nós precisamos de ter bem claro, para que não haja mistério, para que não haja nada que nós não tenhamos condição de compreender. Porque as duas estão muito intimamente ligadas, né? Então, se você se desenvolve no material e não no espiritual, fica uma dependendo da outra, né? Fica falha. Então, as duas têm que se desenvolver juntas, porque as duas coexistem juntas, né? Não tem como separar uma da outra. Elas estão muito ligadas, né? Então, a gente tem que desenvolver as duas. E eu acho que na nossa era agora, as pessoas já estão muito mais preocupadas, né, com o lado espiritual. Embora muitos não queiram procurar o conhecimento por questões inúmeras, mas as pessoas já estão percebendo, né, que não é só matéria, que nós somos matéria e somos espíritos e precisamos desenvolver isso, né, junto com toda essa ciência que está aí no mundo, né? Exatamente. Então vamos lá, seguindo aqui, ó, outro texto de uma outra obra, a Gênese, né? E é a quinta obra do Pentateuco. O Espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência sem o Espiritismo se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. Ao Espiritismo, sem a ciência, faltaria apoio da comprovação. Porque nós vivemos aqui e nós precisamos de comprovar. Para quem não ainda aderiu aos ensinamentos espíritas, mas se nós falamos a respeito do espiritismo e acreditamos, nós precisamos de estudar bem as duas ciências para poder trazer os ensinamentos espíritas, aplicar na ciência da vida material e a partir daí nós podemos mostrar para o mundo que nós não estamos loucos. Por quê? É verdade. Se eu vou falar Pois não. E cada vez mais a ciência comprova, né? Cada vez mais a gente vê aí coisas sendo comprovadas através da ciência, né? E as pessoas, nossa, é mesmo, né? Então, assim, para alguns é preciso que se comprove mesmo para que ela ou acredite ou se desperte, né? Exatamente. Então vamos lá, o objetivo do Espiritismo é esse, né? O estudo das leis da matéria tinha que preceder o da espiritualidade, porque a matéria é que primeiro fere os sentidos. Então todo mundo que está aqui não tem dúvida da matéria, porque todos estão interagindo, sentindo, se vendo, né? E como a parte espiritual a gente vê, mas não enxerga, porque todo mundo acaba nessa interação passando por cada sufoco, né, ao longo do caminho, mas não consegue enxergar que aquilo é uma influência espiritual. Para você ter uma ideia, e os espíritos, aqueles que a gente atrai, que fica junto conosco, às vezes nem são só os bonzinhos, tem aqueles que querem também nos desvirtuar, nos tirar, né? Alguns minutos antes de começarmos aqui a nosso estudo, um irmão do plano espiritual se aproximou. Ele estava bastante assim com mal-estar, né? E aí esse mal-estar, você que está vivendo, você liga a televisão, tem informações de coisas que deixa a gente perturbado durante o dia, né? Deixa a gente preocupado. É verdade.
E aí, chega um espírito perto e você tem a sensibilidade de perceber aquela energia, fazendo com que você sinta aqueles efeitos que você está vendo acontecer em quem tem a doença. Na hora, pelo pouco conhecimento que eu tenho da doutrina, na hora eu me concentrei, levei o pensamento a Deus, estava chegando o momento do nosso estudo, esse irmão foi levado para ser tratado, e aí você percebe naquele momento que o seu estado muda completamente, né? Você deixa de sentir aquele mal-estar que você presenciou e repentinamente você fica normal novamente. Para ter uma ideia, parecia até que eu sentia uma febre, né? Tão grande, que eu falei, nossa, o que é isso? Aí, através da mente, a gente conduziu ele para o tratamento, na Casa Espírita que nós frequentamos. Ele foi Maria Emília. tratado lá na sala de Maria desobsessão. Emília. Exatamente. Mas é isso, vamos em frente. Vamos. Você já deve também ter essas experiências direto. Uhum. Às vezes. Então, dentro do objetivo do Espiritismo, nós seguimos aqui agora no slide 16. O nosso tempo já está realmente chegando, bem estourando, mas vai dar certo. Em suma, os fatos ou fenômenos espíritas, isto é produzido pelos espíritos desencarnados. São a substância mesma da ciência espírita, cujo objeto é o estudo e conhecimento desses fenômenos para a fixação das leis que os regem. Então, nós vamos estudar todos os fenômenos, as leis que regem a parte espiritual, a ciência espiritual, né? Para que nós possamos entendendo bem o que acontece conosco. E a finalidade da doutrina espírita, né? O Espiritismo tem por fim demonstrar e estudar a manifestação dos espíritos, suas faculdades, sua situação feliz ou infeliz, em suma, o conhecimento do mundo espiritual. Então, o objetivo ou a finalidade da doutrina espírita é oferecer para nós esse conhecimento. As verdades do Espiritismo têm bases filosóficas, são demonstradas cientificamente e se desdobram em consequências religiosas, que é aquele tripé que nós falamos, né? Como nós estamos aqui ainda no começo, a gente vai deixando os conceitos para que nas próximas reuniões, nas próximas vezes, nós possamos ir mais fundamente em cada conceito, tá bom? Tá bom, verdade. Uhum. E aí, mais uma colocação. Se tirarmos a religião do... Olha só, isso daqui eu acho que foi o Chico Xavier, viu? Se tirarmos a religião do espiritismo, fica um corpo sem coração. Então, a religião, a parte moral, é que faz com que a emoção deva ser controlada. Se tirarmos a ciência, fica um corpo sem cabeça. E se tirarmos a filosofia, fica um corpo sem os membros. Ou seja, para que o corpo seja inteiro, precisa da ciência, da religião e da filosofia. E assim o ser começa a fazer sentido tudo, né? E no 19, no que nós vamos estudar ao longo do nosso caminho, então, os princípios básicos do Espiritismo, que é aquilo que lá no começo nós já chegamos a tocar no assunto. Primeiro, a existência de Deus. Nós temos o princípio material, o princípio espiritual, mas acima de tudo nós temos Deus, que é o criador de tudo. Aí mais um princípio, imortalidade da alma, pluralidade das existências, pluralidade dos mundos e comunicabilidade dos espíritos. Então aqui estão os princípios básicos do Espiritismo, tá? E para nós fecharmos o nosso estudo de hoje, nós fomos a Jesus, né? Jesus sempre ele abre e fecha tudo que nós precisamos. Se a gente quiser, às vezes, ter alguma dúvida, pergunta o que Jesus faria se ele estivesse no nosso lugar. Aí já teríamos a possibilidade de errar menos. Não acertaríamos como Jesus, mas só de pensar nele, nós já limpamos a nossa aura, já
criamos uma possibilidade muito maior do nosso acerto. Então, o Espiritismo, ele realiza o que Jesus prometeu. Através do conhecimento das coisas, fazer com que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. Atrai para os verdadeiros princípios das leis de Deus e consola pela fé e pela esperança. Então, nós tivemos a primeira revelação, que nós temos na Bíblia, a primeira revelação foi Moisés. Nós tivemos a segunda revelação, que foi Jesus. E a terceira revelação, que é a doutrina espírita, consolador prometido pelo Mestre. Certo? Então é isso. Hoje nós cumprimos aqui o nosso dever de casa. O material que foi gerado para o dia de hoje, nós passamos por ele. Eu acho que muito bom ter a sua companhia para que nós possamos deixar esse material aí para os nossos irmãos também, além de nós termos ganhado muito em estarmos aqui conversando a respeito desse material, né? Quanto mais a gente estuda, mais aprende, né? Nossa, muito mais. Acho que a doutrina espírita, ela é muito rica, né? Tem um conteúdo muito interessante. Então, quanto mais você estuda, mais você aprende. Você estuda as mesmas coisas e aprende outras coisas, né? Você se gera mais conhecimento, você avança mais, né? Assim, é isso. É verdade. Então, Enilda, aproveitar que nós estamos encerrando, eu vou pedir, você poderia fazer uma prece para nós, de encerramento? Sim, com certeza. Por favor. Então, vamos nos conectar, né, com a espiritualidade, levar os nossos pensamentos a Jesus, agradecendo por esses momentos preciosos, onde, com esses esclarecimentos deixados pelos Espíritos, nós possamos cada dia aprender mais, aprendermos a ser melhores, né? Aprendermos a nos conduzir melhor perante a vida, perante os nossos semelhantes. Agradecemos a Jesus por ter nos deixado, nos enviado essa doutrina que é realmente o consolador para as nossas almas, o consolador para toda a humanidade. Que a humanidade possa um dia, eu tenho esse firme propósito, essa esperança, que é uma esperança viva, de que todos um dia, nós todos, né, seremos seres melhores, alcançaremos, né, um mundo melhor, um mundo de paz, de esperança para todos nós. E rogamos a Deus neste momento de intensa dor que passamos, que possamos cada um de nós sermos consolados pelo Divino Mestre Jesus, pela espiritualidade que sempre está conosco, que nos ampara, que nos sustenta, que possa sustentar a todos aqueles que estão nesse momento de dor, de angústia, de sofrimento. Que tudo isso possa passar e que possamos, em breve, né, exaltar o nome de Jesus, o nosso Criador, que tudo isso era para nosso aprendizado, que as dores às vezes nos ajudam a nos elevarmos, a chegarmos mais perto de Deus. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado. Que bom estarmos juntos nesse período e possamos ter mais uma semana de muita paz. E fica aqui o convite para a próxima. Ok. Um abraço para a Sônia. Obrigado. Saudade dela. Tá, tchau. Tchau, até a próxima. Tchau. Vai com Deus.